Capítulo 7. Os Cavaleiros da Noite. Parte 1. O silêncio tenso pairava sobre o Coliseu Graade. A armadura de ouro de Sagitário brilhava em seu pedestal, a salvo da escuridão de Ikki de Fênix, mas a revelação de Saori Kido havia lançado uma nova e avassaladora sombra sobre os jovens Cavaleiros de Bronze. Eles, que haviam lutado por um prêmio e por suas próprias causas, agora se confrontavam com a inimaginável verdade. Eles eram os Cavaleiros de Atena, destinados a proteger uma deusa e enfrentar uma guerra de proporções divinas. «Deusa Atena?» Seiya perguntou, sua voz cheia de ceticismo. «O que você quer dizer, Saori? Isso tudo não era sobre a Guerra Galáctica e a armadura de ouro?» Saori Kido, com uma nova seriedade em seus olhos que raramente se viam, deu um passo à frente. Sua postura, antes altiva e distante, agora transmitia uma solenidade e uma sabedoria que surpreendiam os cavaleiros. Ela não era mais apenas a neta de Mitsumasa Kido. Ela era a figura central de uma revelação que mudaria o destino de todos. Sim, era sobre a armadura de ouro e a Guerra Galáctica, mas essas foram apenas as peças de um plano maior, elaborado por meu avô, Mitsumasa Kido. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, que a era da paz que conhecíamos estava prestes a ruir. Ele sabia que a deusa Atena, protetora da terra, renasceria em nosso tempo, e ele a encontrou. Os olhos dos cavaleiros se arregalaram. A revelação era chocante. Meu avô? Saori continuou, sua voz agora carregada de uma profunda tristeza. Dedicou sua vida a encontrar a reencarnação de Atena. Ele sabia que quando ela renascesse, seria alvo de outras divindades e forças malignas que buscam dominar o mundo. E para protegê-la, ele sabia que seriam necessários os Cavaleiros de Atena, guerreiros capazes de lutar por ela e pela justiça. Ela fez uma pausa, olhando para cada um dos cavaleiros. Os 100 órfãos que meu avô enviou para o treinamento ao redor do mundo foi tudo parte disso. Ele queria reunir os mais fortes, os mais dedicados, aqueles com o cosmo mais poderoso, para que pudessem se tornar os Cavaleiros de Atena. A Guerra Galáctica foi concebida para que vocês, os sobreviventes, pudessem aprimorar suas habilidades e, mais importante, para que ele pudesse identificar os verdadeiros defensores. Yoga, com sua mente analítica, ponderou. Então, o prêmio da armadura de ouro, a busca pelas armaduras de bronze, tudo isso era um teste? Sim, Yoga. Saori confirmou, seus olhos fixos na armadura de ouro de Sagitário. A armadura de ouro não era apenas um prêmio, ela era um símbolo, um farol para os verdadeiros cavaleiros. E a batalha contra Ikki, embora perigosa, serviu para mostrar a vocês o que o ódio pode fazer e a importância de suas missões. Seiya finalmente perguntou o que todos estavam pensando. Se tudo isso é verdade, Saori, então onde está a deusa Atena? E quem é ela? Saori Kido respirou fundo, sua expressão séria, quase reverente. Ela olhou para os cavaleiros de bronze, um a um, e então revelou a verdade. Sua voz suave, mas firme, preenchendo o silêncio da arena. A deusa Atena sou eu. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre o Coliseu. Seiya, Hyuga, Shiryu e Shun ficaram petrificados. Saori Kido? A garota arrogante e mimada que os tratava com desdém? Aquela que parecia mais interessada em moda e em si mesma? Ela era a reencarnação da deusa da guerra e da sabedoria? Isso era inacreditável, quase absurdo. O quê? Seiya exclamou, a incredulidade em sua voz. Você? Isso é impossível, você é a neta do velho Kido, a herdeira da Fundação Graade, não a deusa Atena. Saori, percebendo o ceticismo, respondeu com uma calma que denotava a verdade de suas palavras. Eu sei que é difícil de acreditar. Eu mesma lutei para aceitar isso. Mas meu avô me revelou a verdade pouco antes de morrer.
ele encontrou-me ainda bebê nas ruínas do santuário, na Grécia, onde a alma de Atena costuma renascer. Fui criada para ser a próxima reencarnação e, por isso, fui treinada na etiqueta e no conhecimento que uma deusa deveria ter. E agora, as ameaças estão surgindo. Há outras divindades, outras forças malignas que buscam destruir Atena e dominar a Terra. Vocês são meus cavaleiros, minhas últimas esperanças. A revelação era monumental. Não era apenas um torneio ou a busca por uma irmã. Era o destino do mundo que estava em jogo. Aos poucos, a incredulidade dos Cavaleiros de Bronze começou a dar lugar a uma nova compreensão, embora ainda houvesse um forte ceticismo por parte de Ceia. Nesse momento crucial, antes que os cavaleiros pudessem processar completamente a verdade, o clima no Coliseu mudou drasticamente. Uma aura de frieza e maldade se espalhou pelo ar, um presságio de perigo. Então é verdade, Saori Kido? Uma voz sombria e distorcida ecoou pelos alto-falantes do Coliseu, vinda de lugar nenhum. Você é a reencarnação de Atena? Que piada! Você não passa de uma garota fraca e pretensiosa. A voz era familiar para os Cavaleiros de Bronze, mas sua tonalidade era ainda mais sombria do que antes. Era a voz de Ikki de Fênix, mas ele não estava sozinho. De repente, as luzes do Coliseu se apagaram, mergulhando a arena em uma escuridão quase total. Apenas a armadura de ouro de Sagitário, no centro, brilhava fracamente. No meio da escuridão, figuras escuras e espectrais começaram a surgir, materializando-se das sombras. Elas não eram cavaleiros comuns, eram os Cavaleiros da Noite, também conhecidos como Cavaleiros Fantasmas em algumas traduções do mangá. Esses Cavaleiros da Noite eram diferentes dos Cavaleiros Negros. Eles eram seres malignos, corrompidos, com armaduras que pareciam feitas de matéria sombria e olhos que brilhavam com uma maldade fria. Eles não possuíam o calor do cosmo vital. Eram como mortos-vivos, movidos por uma energia escura e sem alma. Peguem a armadura de ouro e matem a falsa Atena! A voz de Ikki de Fênix ressoou e ele apareceu em um ponto elevado do Coliseu, observando a cena de cima, sua armadura de fênix ainda mais sombria do que antes. Ele havia trazido novos aliados, ou talvez subordinados para esta nova investida. Os Cavaleiros da Noite se moveram rapidamente em direção ao pedestal da armadura de ouro. Eles eram numerosos e agiam em conjunto, uma força sombria e impiedosa. Seiya, Hyoga, Shiryu e Shun se colocaram em posição de defesa, protegendo Saori e a armadura de ouro. O confronto seria inevitável. Eles estavam prestes a enfrentar uma ameaça muito maior do que qualquer coisa que haviam encontrado até agora. Capítulo 7. Os Cavaleiros da Noite, Parte 2. A escuridão engoliu o Coliseu Graade, quebrada apenas pelo brilho fraco da armadura de ouro de Sagitário e pelas auras de cosmo dos Cavaleiros de Bronze. As figuras espectrais dos Cavaleiros da Noite, movidas por uma energia sombria e sem alma, avançavam em direção a Saori Kido, que havia acabado de se revelar como a reencarnação da deusa Atena. No alto, Ikki de Fênix observava uma presença maligna que supervisionava o ataque. Peguem a armadura de ouro e matem a falsa Atena! A voz distorcida de Ikki ecoava, e os Cavaleiros da Noite se lançaram em massa, suas armaduras escuras reluzindo com um brilho macabro. Seiya, Hyoga, Shiryu e Shun se colocaram em posição de defesa, protegendo Saori. Eles sabiam que essa não era uma luta comum. Esses inimigos pareciam diferentes dos Cavaleiros Negros que haviam enfrentado antes. Não vamos deixar vocês passarem, Seiya gritou, concentrando seu cosmo. Os Cavaleiros da Noite eram rápidos e impiedosos. Eles não mostravam emoção, apenas uma eficiência fria em seus ataques. Suas técnicas eram variadas, mas todas imbuídas de uma energia negativa que visava esgotar o cosmo e a força vital de seus oponentes. O primeiro a entrar em ação foi o Cavaleiro da Noite da Coruja, uma figura grotesca com olhos vermelhos e garras afiadas. Ele se lançou contra Shiryu de Dragão, que ainda estava se recuperando de seus ferimentos, mas se mantinha firme. Você é fraco, Dragão. O Cavaleiro da Noite da Coruja zombou, tentando arranhar Shiryu com suas garras que pareciam absorver energia. Seu corpo ainda está quebrado. Shiryu,
Com sua serenidade e sua resiliência, ergueu seu punho. Mesmo ferido, o espírito do dragão não se quebra. Cólera do dragão! O golpe de Shiryu foi potente, mas o Cavaleiro da Noite da Coruja se desfez em uma nuvem de escuridão, apenas para se reformar segundos depois, ileso. Os Cavaleiros da Noite pareciam não ser feitos de carne e osso, eram mais como espectros. Inútil, Cavaleiro de Bronze. O Cavaleiro da Noite da Coruja riu. Nós somos feitos de escuridão. Você não pode nos destruir com ataques físicos comuns. Seiya, observando a cena, notou que os golpes de Shiryu passavam através do Cavaleiro da Noite, mas o espectro ainda era capaz de atacá-los fisicamente. Havia uma estranha dicotomia em sua natureza. A luta contra esses novos inimigos seria um desafio. Enquanto Shiryu enfrentava a coruja, Ryoga de Cisne se viu confrontado pelo Cavaleiro da Noite do Fantasma, uma figura etérea que parecia flutuar no ar. Ele tentava envolver Ryoga em uma névoa sombria que parecia drenar o calor do corpo do Cavaleiro de Cisne. Seu gelo não pode nos parar, Cavaleiro de Cisne. O Cavaleiro da Noite do Fantasma sussurrou, sua voz um eco frio. Nós somos a própria escuridão. Mas Ryoga percebeu que a fraqueza desses inimigos estava em sua essência não física. Se vocês são feitos de escuridão, então a luz do meu cosmo os dissipará. Pó de diamante! O pó de diamante de Ryoga não apenas congelou a névoa, mas também atingiu o corpo do Cavaleiro da Noite do Fantasma. Em vez de congelar como um ser vivo, o fantasma começou a se rachar como vidro e então se desfez em incontáveis fragmentos de gelo e escuridão, desaparecendo no ar. Ryoga havia encontrado a chave. O cosmo puro dos Cavaleiros de Atena era capaz de dissipar essas entidades. Simultaneamente, Shun de Andrômeda enfrentava o Cavaleiro da Noite do Vampiro, uma figura ágil e sedenta por energia que tentava se aproximar para sugar o cosmo de Shun. Seu cosmo é delicioso, Cavaleiro de Andrômeda. O vampiro zombou, seus dentes pontiagudos brilhando na escuridão. Eu vou me alimentar da sua vida. Shun, detestando a violência, mas determinado a proteger Saori, acionou suas correntes. Não vou deixar você machucar ninguém. Correntes de Andrômeda. As correntes de Shun dançaram no ar, não apenas como uma defesa, mas também como um meio de prender o Cavaleiro da Noite. As correntes se enroscaram no vampiro, que tentou resistir. Shun sentiu a energia sombria que o vampiro tentava drenar, mas suas correntes, conectadas ao seu cosmo puro, resistiram. Eu não preciso machucá-lo fisicamente para detê-lo, Shun declarou. Ele concentrou seu cosmo e as correntes começaram a brilhar com uma luz esverdeada, purificando a energia sombria do vampiro. O Cavaleiro da Noite do Vampiro gritou em agonia quando sua energia escura começou a ser neutralizada, e ele se dissolveu em fumaça. Enquanto isso, Seiya se preparava para enfrentar o maior número de Cavaleiros da Noite que se aproximavam. Ele estava no centro do combate, sua armadura de Pégaso já marcada, mas seu espírito inabalável. Eles são como a fumaça, Seiya percebeu. Nossos ataques físicos podem ser ineficazes se não forem infundidos com cosmo puro. Ele concentrou seu cosmo em seus punhos. Então eu vou queimar vocês com o meu cosmo. Meteoro de Pégaso! Uma enxurrada de meteoros, agora visivelmente brilhando com o cosmo dourado de Seiya, atingiu os Cavaleiros da Noite. Eles se contorceram e se dissiparam em nuvens de fumaça, incapazes de resistir ao poder purificador do cosmo de Pégaso. Um a um, os Cavaleiros da Noite caíam, revelando sua fraqueza contra o cosmo dos Cavaleiros de Atena. Ikki de Fênix, de seu ponto de observação, viu seus subordinados serem derrotados. A raiva em seus olhos aumentou, mas também havia uma ponta de surpresa. Os Cavaleiros de Bronze estavam se tornando mais fortes a cada batalha. Cavaleiros de Atena, seus tolos! Vocês ainda não viram o meu verdadeiro poder? Esta não é a Ilha da Rainha da Morte. E vocês não são nada além de crianças brincando de guerreiros. Ele saltou de seu ponto de observação, aterrissando no centro da arena, sua armadura de fênix reluzindo com uma aura de chamas escuras. Ele estava pronto para enfrentar os Cavaleiros de Bronze novamente. Sua intenção era clara: vingança
e a possessão total da armadura de ouro. "Eu vou destruir vocês, um por um!" Ikki bradou, seu cosmo explodindo em um calor infernal. "E então a armadura de ouro e a Athena serão minhas!" Saori Kido, que estava protegida pelos cavaleiros, observava Ikki com seriedade crescente. Ela sabia que, para deter a ameaça, eles teriam que enfrentar Ikki novamente, e desta vez o confronto seria ainda mais perigoso. Os Cavaleiros de Bronze haviam provado seu valor contra os Cavaleiros da Noite, mas Ikki de Fênix era uma força de outro nível, e seu ódio parecia ilimitado. A verdadeira batalha estava apenas começando.